Vamos a Lucas capítulo 2. Versículos 8 a 18. Lucas capítulo 2, versículos 8 em diante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra e que seja útil para quem vai ouvi-la, aqueles que já te conhecem como Deus e Pai, e aqueles que ainda estão lutando contra a própria pecaminosidade e lutando, e espero que lutando mesmo, para alcançarem a salvação prometida a quem se entrega a Jesus Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos pelo resultado do que vai ser dito aqui. Amém. A ênfase que eu vou dar hoje é um pouco diferente do que talvez se esperasse. Vai ser na reação dos pastores. Não é nem no Natal em si, ou no nascimento de Jesus em si. E um texto desse lido, obviamente, pode ser utilizado para várias pregações, com várias ênfases, como de fato eu tenho feito ao longo dos anos com muita alegria. Mas eu quero concentrar aqui o foco na reação dos pastores, especialmente o louvor a Deus que eles deram, a proclamação daquilo que eles tinham visto e ouvido, conforme o próprio texto narra aqui. Eles ouviram, viram os anjos que voltam para o céu e eles dizem: vamos lá ver isto. Não sei se estava entendendo muito pela grandiosidade do que estava acontecendo ali. Foram e viram, então, a criança recém-nascida. E aqui, é no versículo 17, então, que está o ponto que eu quero abordar. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Quando eles viram o que estava acontecendo, à luz do que tinham
visto e ouvido dos anjos, se empolgaram e passaram então a falar, a proclamar, a divulgar o que eles tinham visto, agora com os próprios olhos, e ouvido dos anjos a respeito daquele menino. Então eles louvaram a Deus com tudo aquilo, saíram falando. Acho que qualquer grupo de seres humanos que estivesse reunido ali, talvez nós aqui, se estivéssemos lá, naquele campo, no lugar daqueles pastores, se bem que aqui a maior parte é formada por crentes em Jesus Cristo, mas eu quero pegar, mesmo aleatoriamente, qualquer partícula da humanidade e jogar ali naquele campo, no lugar daqueles pastores. Não me admiraria se o grupo reagisse como os pastores fizeram ali. Pastores de rebanhos, não estamos falando aqui de pastores de igrejas, de crentes, né? Admirados, e logo depois da admiração, divulgando o que viram e louvando a Deus, cujos anjos tinham aparecido a eles e voltado para o céu. Pensando bem, é próprio de uma criatura de Deus louvar a Deus, o Criador, dentro de um contexto ou numa circunstância que mexe, como esta aqui, mexe com as emoções, atiça os sentidos. E quando a pessoa é alvo de uma demonstração muito poderosa de glória, de poder, isso mexe com qualquer um, e é natural que se saia falando e dizendo que coisa impressionante nós vimos, coisas bonitas, o que nós ouvimos sobre uma criança que ia nascer, não entendemos muita coisa, mas fomos lá olhar, checamos tudo e, de fato, ali estava numa cena muito tocante, muito interessante, e vão falando e louvam a Deus por isso. Inclusive, a Bíblia vai além de dizer que é próprio do ser humano louvar a Deus. É próprio ao ser humano louvar, é de se esperar que se louve. Eu não estou falando da realidade em si, mas de que se espera isso. É algo natural, é uma reação natural que aqueles homens tiveram. E, como eu disse, qualquer grupo de pessoas que estivessem ali, eu acho que teria uma reação parecida. Mas, como eu ia dizendo, o salmista resume bem o que a Bíblia inteira coloca, que tudo deve louvar a Deus, não só seres humanos. Salmo 148, eu quero ler com vocês, porque é o nosso foco aqui, à luz do nascimento de Cristo, mas o fato de que foi anunciado por pessoas que estavam ali no campo, pastores. Salmo 148. Pensando no louvor a Deus. Louvem o Senhor do alto dos céus, louve o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Exatamente um grupo do qual apareceu lá para os pastores, né? Louve o Senhor, sol e lua. Sol e lua, fala. Louve-no todas as estrelas luzentes. Ouve o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louve o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes
que lhe executam a palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam, aqui, ó, cobra. Aqui, os que não gostam de cobra estão aqui. Aranhas. Aqui. Animais que rastejam e aves, reis da terra, ele sobe aqui de uma cobra para um rei. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só um é o seu nome e é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Então, obviamente, numa linguagem altamente poética, é como se o salmista desse vida aqui aos seres inanimados, não só seres inanimados, as coisas inanimadas, abismos, fogo, árvores. Louvem a Deus. Como os homens louvam. Aí não é mais figurativo, não é poético. Quando ele diz que os reis devem louvá-lo, homens, mulheres, velhos, crianças, todos devem louvar a Deus, não é mais figurativo, não é mais poético. Porque o poético é quando alguém que não fala, ou alguma coisa que não fala, um animal louvar a Deus, ele não tem raciocínio para isso, é poético, é uma forma de dizer. E o sol louvar a Deus, como eu disse, eles não falam, mas a existência deles é um louvor implícito a Deus, mas é poético. Mas quando fala no ser humano, não é poético, é o natural, é o fato esperado, porque o ser humano tem inteligência, tem voz, que ele sabe expressar, ele usa o vocabulário, ele é inteligente, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, então, todos os seres humanos louvem a Deus. Então, aqueles homens lá que viram aquelas coisas espetaculares, o coral celestial cantando e o que foi anunciado a eles e viram a realidade acontecendo e tudo, eles estavam fazendo o que se espera que todo ser humano faça, não obrigatoriamente, depois de ver algo tão espetacular, tão único na história da humanidade, mas é para louvar a Deus em tudo, no normal, no dia a dia, na rotina. Será que esse tipo de louvor é suficiente para agradar plenamente a Deus? Que tipo de louvor? Transmitir com entusiasmo algo inusitado que viu da parte de Deus, algo que aconteceu consigo próprio ou com alguém muito querido, espetacular, e você não se contenta e acha que aquilo só pode ter vindo de alguém muito poderoso, e mesmo que você não conheça em detalhes o que a Bíblia ensina sobre Deus, Deus triuno e tudo mais, mas você fala em Deus e fala pressupondo, fala com seriedade, talvez não com muita profundidade, mas com seriedade, como muita gente diz, Deus tome conta da humanidade, Deus tenha pena de nós, Deus controle essa pandemia e tal. Muita gente fala assim, fala de uma maneira correta, e graças a Deus que muitos têm sido livres desse mal ou de outro tipo de mal, e louva a Deus de maneira natural, normal e, repito, sincera. Mas que não passa disso, de ver coisas boas acontecendo e falar bem do Deus Criador que a pessoa crê que existe. Não muito mais do que isto. A pergunta é se esse tipo de louvor é suficiente para agradar plenamente a Deus. Não é. Não é. É bom que haja esse tipo de louvor pelo mundo, tanto quanto superficial, mas sincero, honesto.
bom e até obrigatório, como a Bíblia diz, todos louvem ao Senhor, pedra louve a Deus, todo, tudo que existe louva a Deus, é uma obrigação, não é um favor, mas tudo bem, é bom e é obrigatório. Mas quando se fala do ser humano, o louvor a Deus precisa ser de uma forma bem específica para que seja aceita pelo próprio Deus, aceita de uma maneira plena. Como é isto? É que o ser humano perdeu a ligação com Deus, logo, depois de criado. E o pecado entrou no mundo. E o homem foi cortado da sua relação com Deus. Adão, Eva, e ali toda a raça humana que eles representavam como sendo os primeiros. Cortou. E aí o homem já passou a ter dentro de si uma natureza que não tinha antes, natureza pecadora, e afastou-se de Deus. Não tinha mais, perdeu a capacidade de compreender o mínimo que fosse desse Deus. E passou ainda a acreditar ou crer num Deus criador e tudo mais, mas paralelamente a isto, sua alma passou a ser contaminada com todo tipo de pecados e de crenças e de sentimentos e de vícios ali, e a crença num Deus que muitos têm apenas compartilha com outros tipos de sentimentos e de pensamentos, alguns apenas umas ideias muito vagas, outros com uma mistura do que é invenção pura. Então, a existência de Deus passou a ser algo, no melhor das hipóteses, algo que divide a atenção e está na mente do ser humano e de uma maneira muito fraca, muito pequena, muito modificada, muito alterada. E agora talvez seja mais fácil entender o que estou querendo dizer quando falo o louvor que um ser humano assim presta a Deus, na forma como aquele ser humano nasceu, cortado de Deus, sem relação com Deus, esse tipo de louvor não agrada a Deus plenamente. Eu diria que agrada, mas dentro de uma medida muito modesta, como uma criatura dizendo: eu creio que existe um Deus que criou todas as coisas e só isso. Porque muitos que dizem essa frase não têm a menor cerimônia em complementar. Eu creio que existe um Deus criador, um Deus que parece meio injusto, mas ele é o criador. Acabou de dizer que crê num Deus poderoso, que criou tudo, e é um Deus grande que faz o que quer, e bom para muita gente, mas a justiça desse Deus é meio questionável. Como é que Deus vai aceitar o louvor de alguém assim? Como você era, como eu era, como todo ser humano é. Se apenas nasceu e se desenvolveu e assim ficou no estado em que veio ao mundo, cortado de Deus, pecador. Então, o louvor a Deus de alguém que não tem Deus no coração e não conhece a Deus com a profundidade mínima, não tem relação espiritual com esse Deus, no máximo acredita na existência de, honra a Deus, repito, mas de uma maneira muito modesta.
O que Deus espera do ser humano é de um louvor inicialmente, certo, por algo que os olhos viram, até o ponto em que, ao longo da vida, esta pessoa, buscando e sendo alvo da misericórdia de Deus, de entendimento da parte do Espírito Santo, começa a compreender quem esta própria pessoa é diante deste Deus, que Deus é este, a santidade de Deus, a justiça de Deus não é torta, não. E muitas dúvidas sobre esse Deus desaparecem e a pessoa, então, entra num processo em que chega ao ponto de reconhecer-se, reconhecer a si próprio como pecador e precisando desesperadamente da salvação deste Deus, e aí vibra com esta nova fase em que seus olhos foram desvendados e ele viu a glória agora a glória de Deus pela primeira vez com olhos da fé e com entendimento espiritual suficiente para crer em Jesus Cristo como Salvador. E agora, vivendo uma transformação profunda pela qual esse ser humano passou. O louvor a Deus de alguém que passou por esta transformação espiritual, esse renascimento, como a Bíblia diz, é absolutamente diferente em termos de condições de agradar a ele, Deus, porque agora ele veio realmente com um conhecimento dado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, nutrido pelo Espírito Santo, algo realmente sobrenatural que é dado àquela pessoa que se converte a Cristo. Nessa profundidade, não podemos afirmar que todos os pastores daquele dia no campo glorificaram a Deus. Como um grupo de pessoas qualquer, é razoável supor que apenas alguns, se é que alguns deles já tinham Deus no seu coração, eram fiéis a Deus através de uma fé, como falei, dada do alto, ou que naquele momento tenham crido de todo o coração, realmente tenham passado por esta transformação espiritual, este novo nascimento, entenderam ali, por obra do Espírito Santo, a mensagem que eles ouviram ali, que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e de alguma maneira aquilo entrou na sua alma, e realmente ali estava uma nova criatura, salva por Deus em Cristo. Pode ser que tenha acontecido isso com algum deles, 1, 2, 3, eu não sei nem quantos eram. O que é fato é que quando se toma um grupo de pessoas aleatoriamente, a Bíblia diz que o caminho da perdição é largo e o da salvação é estreitinho. Então, sabemos que a grande maioria da raça humana não passou por esta transformação. Então, é muito, muito razoável se ter a expectativa ou se assumir que os outros, depois da excitação do momento,
depois do eufórico relatório das maravilhas que viram, relatórios eufóricos e, repito, honestos, sinceros, mas que não passava disto. De uma vibração saudável com algo que tinha visto, ouvido na mensagem, corrido, visto com os próprios olhos, agora o menino na manjedoura, e dando um relatório excitado, animado, empolgado, relatório sincero, mas não o suficiente para durar alguns dias, talvez, algumas semanas, mais um entre várias coisas inusitadas que viu, certamente essa fora da curva, porque é demais, né? Grande demais, mas é muito provável que grande maioria ali tenha voltado à rotina de antes, depois de terem sido altamente privilegiados em verem o que viram e ouvirem o que ouviram. Deve ter falado por uns dias sobre aquilo que se lembravam, talvez meses, não sei. Mas depois, com os corações não modificados, voltaram a viver como antes e a falar das coisas de sempre. E ali ficou a memória, na falta de um celular da época, de uma câmera, para gravar e filmar os anjos tudinho ali, Jesus na manjedoura, se é que ele se permitiria. Mas na falta disso, que ficou na memória de cada um, talvez o resto da vida, não sei, mas uma grata lembrança de algo que nunca mais se repetiu, mas não o suficiente para mudar o seu coração e fazer com que ele tivesse novas atitudes na sua vida. E voltou a falar das coisas de sempre. Aliás, a boca fala do que está cheio o coração. E o coração do homem é muito difícil de ser transformado. Tão difícil quanto um leopardo mudar as cores das suas manchas, como diz a própria palavra de Deus. Não dá. Por iniciativa própria, por algum tipo de providência própria, não vai mudar a cor da sua pele. Na parábola do semeador, que o Senhor Jesus Cristo proferiu, famosíssima parábola, em que o semeador saiu a semear, e Jesus relata 4 tipos de resultados. 3 deram em nada. A semente foi plantada, uma parte caiu ali na estrada mesmo, muitos pisaram, ficou por ali, misturada com poeira, e vieram as aves e comeram. Acabou-se. Aí outra parte caiu sobre as pedras ali, cresceram ali um pouquinho, não deram raízes, porque não tinha para onde aprofundar no solo, e faltou água e morreram, claro. Não deu em nada. Outros até que iam mais ou menos aí os espinhos. Vieram e sufocaram. Não. Nada, nada, nada. Uma parte, sim, produziu fruto, germinou, deu resultado. Eu queria conversar um pouco, lembrar você, amigo que está conosco aqui, porventura, tem visto Deus fazer coisas inusitadas ao seu redor, conhece a história de Cristo, fala dele, nasceu numa religião chamada cristã, louva a Deus, nunca falou mal dele. Ótimo. Se você é assim, ótimo. Nasceu pecador, como todos nós, continua pecador, mas mesmo dentro deste
quadro, ou dessa infeliz situação, todos nós, mesmo assim, você reconhece que há um Deus no céu, não tem muito contato com ele, não entende bem as coisas dele, mas acha bonito a Bíblia, bonita a Bíblia, lê algumas coisas e também acha bonito rituais chamados cristãos, que não tem muito a ver com a Bíblia, não, mas tudo é cristão, e acha bonito também. Aceita uma coisa, aceita outra, e vive a sua vida, vai vivendo da maneira que você acha que é correto, mas fala bem de Deus, sim, e louva a Deus, até com sinceridade. Ótimo, mas é um ótimo tão relativo, tão relativo. Não fique só nisso. Não fique. Vá mais fundo. Aproveite o fato de que, se for o seu caso, ter nascido numa religião chamada cristã, e mais fundo. Ou se não nasceu, nasceu em outra completamente diferente. Mas se fala muito naquele mesmo personagem que os anjos anunciaram ali, como menino que estava nascendo, nasceu, não é mais menino, cresceu, virou adulto, morto, ressuscitou, está no céu, porque ele é menino, ser humano, rapaz, ser humano, adulto, ser humano, mas ao mesmo tempo Deus também está no céu hoje com todo o poder e glória. Então, certamente é o personagem mais conhecido do mundo, mais falado. E aproveite para descer mais fundo na história dele, no que se diz dele. Apure com mais cuidado, não fique ao sabor do que sua mãe diz, sua avó diz, sua bisavó, seu amigo, seu primo que é pastor, ou seu tio que é padre, ou outro lá que é guru, sei lá da onde. Vá fundo, leia, pesquise, e você não vai demorar muito a descobrir que a fonte, mesmo para quem está realmente querendo se sensibilizar com as coisas de Deus, não vai demorar muito a perceber que a Bíblia é algo diferente. Ali está um peso que não tem livro nenhum no mundo que tenha. Vá mais fundo ainda e converse com pessoas que você respeita, de uma religião ou de outra, pessoas sérias, procuram ser coerentes nas suas vidas. Ouça de um, ouça de outro, vá comparando com a Bíblia, se exponha. Não fale de Jesus apenas o que você ouviu falar. Você chega numa roda de 10 pessoas, o que você acha de Jesus? Acho que você vai ouvir 11 opiniões, né? Acho isso, acho aquilo, acho aquilo. Né? Mas eu acredito que ele existiu mesmo, né? Acredito. Inteligente, homem bom, grande filósofo. Pois é. Meio revoltoso, né? Gostava de meio reacionário com o governo. Gosto dele por isso. Queria quebrar o sistema. Só não era a hora. Gosto desse aspecto político dele. Certo? E você, aí vai cada opinião. Umas que vão encontrar, inclusive, base na Bíblia. Outras completamente estapafúrdias em termos bíblicos. Vai ter de todo jeito. Mas seja como for, você crê nele, acredita nele e fala dele. E, de qualquer modo, transmite alguma coisa dele. Não é suficiente, não? Não. Infelizmente, não. Não, mas eu não falo de Jesus Cristo ou de Deus apenas porque eu ouvi falar e repito feito um papagaio, não. É porque eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito em Deus. Pois é, se você acha que isso lhe dá uma base segura em termos de posicionamento espiritual e de tranquilidade para a sua alma, eu não tenho notícia muito boa para lhe dar.
E ela está na Bíblia também. Então, você se baseia no fato de que você anuncia Jesus, e isso é bom, e certamente isso é do agrado dele, independente muito do que você diz, porque você ouve de um lado, ouve do outro, acredita aqui, acredita ali e tal, você mistura tudo e fala, mas fala bem dele. Mas é porque você acredita nele, da forma como você está falando. Há uma coerência entre o que você está dizendo, que você pensa e tal, porque você acredita nele, está muito bem. Porque os demônios também creem. Crês tu que Deus é um só? Os demônios também creem e tremem. Tiago 2:19. Então, não é só questão de falar de Deus ou falar de Jesus. Não é só questão de acreditar em Deus ou acreditar em Jesus. Não é. O ouvir sobre Deus, mesmo de uma maneira misturada, ou Jesus, e o acreditar, mesmo nessa maneira também mista de ensinamentos que você foi alvo ou vítima, isso deve ser apenas o gatilho, o ponto de partida para deflagrar uma busca de fato séria do entendimento da pessoa de Cristo. Ao mesmo tempo, abrindo o coração e conversando com esse Deus em que você acredita de uma maneira confusa. Converse com ele, diga para ele, me orienta. Um diz uma coisa, outro diz outra. Eu estou confuso. Qual é o caminho? Eu tenho um sentimento, uma ideia, eu não sei, alguma coisa me diz que em Jesus Cristo está a solução. Aliás, a própria Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas eu não sei nem por onde começar, eu ouço tanta coisa, eu estou confuso. Já ouvi pessoas dizendo assim. Eu estive um pouco nisso antes da minha busca por Cristo. E chega ao ponto, nesta conversa com Deus, de dizer, coloca aqui dentro o que tu quiseres. Me orientas, Senhor Deus, Criador, a quem eu conheço muito pouco, para não dizer nada. Mas me orienta. Coloca a verdade aqui dentro do meu coração. A Bíblia não diz que Jesus é a verdade? O caminho, a vida? Pois coloca aqui dentro. Porque de mim mesmo não vai sair muita coisa, não. Eu já tenho 15 anos, já tenho 20, já tenho 30, já tenho 50 anos e não saiu nada. Já fiz parte de religião tal, já entrei numa, já saí, já fui na outra, já fui em terreiro, já fui em tanto lugar e não encontro. Então, abre o coração, pede a Deus ajuda. E eu sempre tenho dito, é uma conclusão minha, pessoal. Eu não posso imaginar no céu, não posso imaginar no inferno alguém que diga assim, eu conversei com Deus, me dirigi a Deus que eu mal conhecia e disse que não conhecia direito e que queria ajuda. E estava pronto para aceitar o que Ele colocasse no meu coração. Me apeguei à Bíblia, que se diz a palavra de Deus, eu não acreditava nem muito nisso, mas resolvi levar a sério que era mesmo, e fui, e li, e cada vez me atraía mais essa Bíblia, cada vez eu me abria mais, e eu cheguei ao ponto mesmo de já estar convencido que ali estava o caminho, e implorei por salvação, implorei pela fé que salva, porque a mesma Bíblia diz que ninguém desenvolve fé por si próprio, que a fé é dom de Deus, pois se é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma graça de Deus, me dá, por favor, me dá esta fé.
Eu pedi a Deus com toda a sinceridade do meu coração e não me foi dado, e aqui estou eu no inferno. Como eu disse, é uma opinião pessoal minha. Não sei se eu posso basear isso em versículos A, B ou C, mas pelo que tudo que eu li até hoje das Escrituras, vendo o propósito pelo qual Cristo morreu, vendo o caminho para se chegar a Deus, que é o caminho da humildade, o caminho da contrição, o caminho da sinceridade, o caminho de um coração aberto, eu chego a essa conclusão. Agora, essa é uma ideia minha que, graças a Deus, eu nunca vou conseguir checar. E não tenho o menor interesse, porque eu estou imaginando alguém no inferno dizendo que está lá mas pediu a Deus e Deus não deu a salvação. E eu não estarei no inferno, nem um segundo, que Deus me livre de passar menos perto, mas tenho certeza que não estarei. Então, essa minha teoria eu não vou checar, mas com certeza vou checar, inclusive eu próprio, minha própria vida, em dizer, eu pedi, tentei ser humilde que eu pude e aberto que eu pude, e eu fui atendido. E aqui estou, para contar a história. Estou aqui no céu, porque fui atendido. Não me satisfiz em só ouvir alguma coisa bonita de Deus, e nem ver coisas acontecendo interessantíssimas na minha vida, que eu dizia, só Deus para fazer isso. E eu estava sincero ao dizer aquilo, mas eu não sabia nem que Deus era esse do qual eu estava falando. E não me conformei só com isso e eu fui à frente. O louvor a Deus, da parte de alguém que passou por uma experiência dessa de conversão, esse vai em cheio. E esse agrada o coração de Deus. E vai em cheio hoje, dentro das circunstâncias ainda limitadas que nós vivemos, ainda pecando, infelizmente, ainda o pecado nos assediando, nos perturbando, mas não mais nos segurando, nos escravizando a ponto de impedir que nós cheguemos a Cristo. Já chegamos em Cristo, estou falando agora dos crentes. Então, o nosso louvor a Deus aqui é muito pouco, é muito incompleto, é muito imperfeito, comparado com o louvor que nós vamos dar a Ele sem um pingo mais de pecado e totalmente agora aperfeiçoados na glória. Aperfeiçoados como seres humanos salvos em Cristo. Mas olhando para a terra, olhando para a nossa situação hoje, o louvor a Deus que brota do coração de alguém que passou por esse processo, esse agrada a Deus. Esse vai realmente em cheio no coração de Deus. Teria sido muito interessante, tudo hoje é pesquisa, né? Teria sido muito interessante uma pesquisa. Bom, já fazem 2 anos que o menino Jesus nasceu, e os pastores que estiveram lá olhando são conhecidos, estão devidamente classificados, e vamos fazer uma pesquisa. A pesquisa é o seguinte: quantos continuaram louvando a Deus, vibrando com Deus, da mesma forma que estava no dia que tiveram aquela visão celestial e viram o próprio Jesus numa manjedoura? E a vida deles, desses 2 anos, não ficaram, claro, não foi só de ver visões, aquela visão foi rápida e pronto. Mas eles tiveram dificuldades e voltaram a uma vida normal, de pastorear as ovelhas e tal, o outro até perdeu o emprego e arranjou um outro e tal. A vida seguiu deles, mas quantos continuaram falando desse Deus? Falando daquele Jesus que agora já tinha 2 anos de idade, imaginando que a pesquisa tinha sido 2 anos depois. Quantos estão firmes, vivendo em função do fato em que havia nascido ali o Salvador, o Cristo, o ungido, prometido a Israel, o Senhor,
Deus e homem ao mesmo tempo, quantos haviam modificado a sua vida em função daquilo que tinham ouvido e creram de tal forma que não se afastaram mais daquele menino, do Deus, pai daquele menino que ia crescer. Ou seja, quantos realmente continuaram louvando a Deus de uma maneira forte, profunda? E quantos voltaram para a velha vida? Continuaram com as mesmas virtudes, os mesmos vícios, mas sem passarem por uma transformação no seu íntimo. E já pouco falavam disso, a não ser quando alguém... Ah, você era um dos que estava lá? Era. Conta aí como é que foi. Aí conta, se anima, tudinho, depois volta de novo. Eu espero que você não fale mais ou pense mais em Jesus Cristo apenas nos dias de festividades cristãs, como esta, e depois caia numa rotina, na mesma rotina de vida, mesmo que essa rotina tenha uma certa religiosidade, faz parte da sua rotina, seu trabalho, seu lazer, sua vida social, sua vida religiosa, você tem religião, é fiel, razoavelmente fiel a essa religião. Não, eu sou um homem religioso e tal. Não tem nada a ver com crer em Cristo como Deus espera que os homens creiam para serem salvos, do que essa rotina de tantos que não tem muito valor diante de Deus. Religiosidade em si nunca teve valor diante de Deus. Aliás, quando fica religiosidade pura, no sentido mais forte da palavra, fica abominável a Deus, fica irritante a Deus, como li há pouco tempo aqui em Isaías 1, né, que ele não aguentava mais os sacrifícios feitos de uma maneira hipócrita, religiosos, mas altamente irritantes a Deus. Então você pensa que tem uma rotina religiosa, até séria, até de acordo com os dogmas da sua seita ou da sua religião, não sei. Você pensa que é fiel ali e por isso está agradando a Deus. Por isso, esqueça. A única maneira de agradar a Deus é através da maneira como você crê e se comporta diante daquele Filho de Deus que estava nascido ali, cresceu, tornou-se homem, foi morto, ressuscitou, está hoje vivo na glória de Deus. E só se dê por satisfeito quando você sentir vontade de louvar a Deus, não só nos dias do aumento, das promoções, das aprovações nos concursos. Nunca se dê por satisfeito enquanto você não sentir vontade de louvar a Deus todos os dias da sua vida. Incluindo, mas pastor, incluindo as doenças, os sofrimentos, os desastres, as tragédias? Sim, incluindo. Vai variar esse desejo de louvar a Deus. O sentimento humano é forte, nós temos emoções, obviamente tudo isso de alguma forma influencia, mas lá dentro do coração, a vontade de louvar a Deus está ali, firme, mantida pelo Espírito Santo, aliás, como já comentei. Quero terminar com uma palavra aos crentes. Graças a Deus por cada um aqui que anuncia as coisas reveladas na Bíblia, que fala de Cristo não apenas porque ouviu falar ou porque viu algo que lhe impressionou, mas porque a palavra de Deus não caiu em espinho, no meio de espinhos, quando foi pregada a você e foi sufocada. Não caiu sobre a pedra e cresceu um pouquinho, morreu porque não tinha raiz.
não caiu no meio da estrada e foi pisada por pessoas depois comidas pelas aves. Se você é crente aqui, a palavra de Deus, com a pouca probabilidade, como Jesus próprio deu a entender na parábola, tudo contra germinou no seu coração. E por isso você tem vontade de louvar a Deus. Por isso, por este fato. Fato este que deu vida e colorido àquilo que você ouviu ainda na incredulidade de uma maneira muito confusa, mas que, pela fé que foi sendo dada e no fim lhe deu o Espírito Santo, você viu com uma boa nitidez o que a Bíblia quer dizer quando chama Jesus Cristo de Salvador, seu Salvador, Cristo, ungido de Deus, mandado para Israel e para o mundo inteiro. E o Senhor, você vê sentido nisto, você vivencia isso na sua rotina. E a sua rotina é acompanhada de Deus. Que você não quer largar Deus. Você não abre mão da presença dEle. E eu falei, então eu devo querer louvar a Deus não só nas alegrias, mas nas tristezas também. Ora. É nas tristezas que o crente sente muito mais necessidade de Deus do que nas alegrias, em que ele corre para Deus e se abraça a Deus, se agarra. E ali ele não somente vê ou crê, ouviu falar, mas ele sente uma rocha embaixo dos seus pés. Ele sente, ele vivencia o que é a segurança em Jesus Cristo, o que é a força que protege um crente, dá força a um crente para viver as piores situações na vida. Sim, tudo começou com ouvir falar de Jesus, ouvir falar de um Deus no céu, também ouvi falar de que não tem Deus no céu coisa nenhuma, ouvi falar de tudo. Tudo começou de uma forma assim, de toda maneira. Se você nasceu num lar de crentes, você ouviu falar de Jesus de uma maneira muito correta, inclusive, espero. Mas ali não passava disso, só isso, ouviu falar e tal. Quantos ouvem falar nisso e falam de Jesus, dão aula sobre Jesus Cristo, mas os espinhos, há muito sufocaram a semente ali. Esse pode até falar bem de Jesus Cristo. Você deve conhecer vários assim. Morreu. A semente parece que foi dando, murchou, porque não tinha raiz, nasceu, quer dizer, foi jogado em cima de uma pedra, acabou-se. Aí continua falando bem de Jesus Cristo. Continue, talvez sempre vá falar bem de Jesus, é uma coisa que ele tem cuidado ao falar, fala com reverência até, vem quando vem um culto e tal, não critica. E daí, morreu, a semente morreu. Mas se você tem uma vida espiritual que resultou desta semente ter germinado, não vai morrer nunca. E como eu disse, à medida que a sua comunhão com Deus for sendo aperfeiçoada, você vai ter cada vez mais vontade de se apegar, de se achegar a Deus, incluindo nas horas das privações e das provações, das dificuldades. Você vai valorizar muito. O máximo que a sua mente pode valorizar, a sua alma, o fato de ser um filho de Deus. Com seus pecados perdoados, ainda existe em você aí como se fosse um moribundo que não quer morrer, se agarrando a você, querendo lhe derrubar, e às vezes derruba, mas esses pecados estão com os dias contados. O diabo está com os dias contados. Ele ali perturba um bocado, mas vai bater no lago de fogo eterno, preparado para ele e os demônios dele e para seres humanos sem Cristo. Então, esses pecados que você tem aí, lhe atrapalham um bocado, e todos nós sabemos disso, mas vão já terminar. Cada dia que passa, estamos mais perto do nosso Salvador, que é Cristo.
meu Senhor, o seu Senhor. Essa é uma maneira espetacular de atravessar um Natal. É se lembrando desses fatos. Esse entende o que é Natal. Entende o porquê da vinda de Cristo, da morte dele, da ressurreição dele e da efetiva salvação que ele operou na sua própria alma. Então, se você é assim, louve a Deus todos os dias, não só no dia da sua conversão, pelo dia da sua conversão, não só pelos dias que você viu grande alegria na sua casa, na sua família, mas todos os dias da sua vida aqui, que vai já terminar. Porque nossa vida aqui é como uma flor que é linda hoje, amanhã cai e murcha, ou como uma névoa que hoje agora nos impede de ver 1 metro na frente, daqui a poucos minutos se dissolve, você vê tudo. Nossa vida vai já se acabar. Aí vai entrar a vida eterna. Vida eterna esta que você sabe, ganhou e que já vive nela. Já somos vivos eternamente. Então, crentes, louvem a Deus, continuem louvando a Deus de uma maneira íntima, séria, profunda e pedindo cada vez mais entendimento das coisas do alto. E agradeça a Deus, porque lhe foi dada a graça da fé. Você, amigo, amiga, que louva a Deus, mas de uma maneira, como já comentei, sem conhecimento, sem muita noção, e de uma maneira misturada com outras coisas, com outras crenças, outras crendices, talvez seja até melhor dizer, não sei, não se conforme, não. É bom que você continue falando de Jesus Cristo, falando bem dele e de Deus, mas vá fundo, que é muito, muito espetacular conhecer Jesus Cristo no coração e ser salvo por ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a viver estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.